Leandro, será que, na verdade, essa taxa de desocupação não está caindo porque as pessoas estão saindo da população economicamente ativa por conta do Bolsa Família? A taxa de ocupação, de desocupação, na verdade, ela é calculada com base em algo chamado de população economicamente ativa. População economicamente ativa não é todo mundo que tem idade para trabalhar, que é considerado acima de 14 anos que você já tem idade para trabalhar. Mas não é todo mundo que tem acima de 14 anos que entra nessa população economicamente ativa. A pessoa tem que estar minimamente procurando um emprego. Se ela não estiver procurando um emprego, não é considerado população economicamente ativa. E como vocês bem sabem por várias notícias que saíram aí até hoje, a gente tem uma parcela de nem no Brasil muito grande, que é o pessoal que nem trabalha nem estuda. E muita gente argumenta, isso não é um argumento meu, tá? Muita gente argumenta que o Bolsa Família poderia estar fomentando isso. Essas pessoas não procurariam mais emprego e, consequentemente, elas não fariam parte da população economicamente ativa. Como não tem mais gente na população economicamente ativa, como a população economicamente ativa está diminuindo, isso faria com que a taxa de desemprego parecesse estar caindo, porque tem menos gente procurando e o número de vaga continua o mesmo. Então isso é um argumento que muita gente vem usando para falar, olha, não, foi o Bolsa Família. Primeiro, 2023 foi o ano que teve maior média de beneficiários do Bolsa Família. O valor médio do Bolsa Família também foi o recorde. Foi o maior investimento do governo federal até hoje no Bolsa Família. Então a gente não só teve o maior número de brasileiros participando do programa, como a gente teve o maior valor também médio desse programa, e o governo despendeu uma grana absurda. Parte do que eu tava falando lá da política fiscal do governo injetando dinheiro na veia, é isso aqui também. Dito isso, será que essas pessoas estão saindo da população economicamente ativa ou não? Um dos gráficos que a gente poderia observar, um dos indicadores que a gente poderia observar é esse, e é a taxa de participação na força de trabalho. Basicamente mostra quanto da população está participando da força de trabalho, tá na população economicamente ativa. E o que a gente vê é que ao longo dos anos ela se manteve razoavelmente estável, tendo um decréscimo considerável pós-pandemia. No entanto, se a gente der um zoom, que é justamente esse gráfico aqui de baixo, você vai ver que desde 2023, ali quase do início de 2023, ela vem crescendo razoavelmente bem. Ou seja, não só não tem gente saindo da população economicamente ativa, como tem gente entrando nela. E isso meio que contradiz completamente a hipótese de que as pessoas estariam saindo e deixando de procurar empregos por conta do Bolsa Família. Mas eu decidi um pouco mais a fundo. Indo um pouco mais a fundo, eu descobri algo muito interessante. O que foi? Desde março, ou junho, na verdade, junho de 2023, existe a regra de proteção. O que é a regra de proteção? A regra de proteção foi algo criado pelo governo federal que garante que as famílias que recebem o Bolsa Família vão poder permanecer no programa até 2 anos depois de conseguir um emprego. Ou seja, a pessoa consegue um emprego e ela ainda continua no Bolsa Família. Isso significa que o programa Bolsa Família, ele parou de se chocar com o emprego. Você pode avaliar que isso é positivo ou se é negativo, tá? Você pode avaliar, putz, as pessoas estão continuando no emprego agora, mas elas continuam recebendo dinheiro do governo federal numa época em que o governo federal está extremamente endividado. Você pode avaliar que é positivo porque essa pessoa não fica mais agora tendo um estímulo a não trabalhar. Tem agora o estímulo de trabalhar que é, eu vou arranjar um emprego, eu vou ganhar mais ainda. Pra mim, ótimo. Isso aqui criou uma dicotomia, não sei se vocês perceberam. Explica muito bem porque a taxa de participação da força de trabalho está crescendo. A taxa de participação da força de trabalho está crescendo porque agora não tem mais problema você ter o Bolsa Família. Ela pode continuar trabalhando. No entanto, gera um estímulo fiscal bizonho que faz com que a gente tenha um crescimento do PIB extremamente acelerado.